das forças de segurança pública, né? Então, o que acontece? São pessoas que começam um projeto, um determinado projeto, e não terminam, né? De que forma? O que é que acontece? Às vezes acontece. A turma vai e contrata a mentoria, que vocês sabem que é um valor que é suado, né? Não é fácil você tirar essa quantia aí para estar pagando um plano trimestral, um plano semestral. E o que é que acontece? A turma começa a estudar ali, primeira semana motivada, segunda semana motivada, terceira, mas de um mês para frente já começa a desanimar, né? E sabe que tem que ter uma abdicação ali, sabe que tem que ter renúncias e já abandona todo o projeto. Pessoal, esse edital da Polícia Militar de Alagoas, isso aí, ele veio de uma forma muito enxuta, justamente para ajudar quem realmente quem quer fazer parte da PM de Alagoas, entende? Então, aquela história de, eu vou fazer a PM de Alagoas só por tabela, porque meu foco é PM de Pernambuco. E quem garante que tu vai ser aprovado na PM de Pernambuco? Quem foi que deu essa garantia? Hein? Quem foi que deu essa garantia? Tu viste em algum canto foi que se tu se preparar para a PM de Alagoas por tabela, aí a PM de Pernambuco tu vai passar obrigatoriamente? Isso aí não existe não, pô. Eu sou a prova disso. Eu passei em vários concursos bons aí e tiveram outros com nível menor e eu não passei. E tá tudo certo. Ou seja, não tem garantia. Trabalhem com as armas que estão aí a favor de vocês. E qual é a arma do momento? PM de Alagoas. Júnior, mas a PM de Pernambuco vai sair agora mês que vem. Quem foi que disse que vai sair mês que vem? Quem foi que disse? Né? O governador disse que era no primeiro semestre. Para vocês terem uma ideia, a PM de Pernambuco, ela vai sair, sem sombra de dúvida. Vai sair agora, esse primeiro semestre, possivelmente. Né? Vai ter provas esse ano. Mas o que é que acontece? Existe toda uma burocracia na administração pública para que um concurso ele seja realizado. Tem que ter a comissão da banca, né? A comissão que vai realizar o concurso. Depois tem a contratação da banca, assinatura de contrato, publicação do edital, abertura de inscrições. Fechamento de inscrições, prova. Tudo isso aí leva muito tempo, né? Um certo tempo para que as fases elas aconteçam, né? Então, pessoal, trate esse concurso da PM de Alagoas como se fosse a PMPE. Júnior, meu sonho é PMPE. Certo, tudo bem, você vai fazer PMPE. Mas trate esse concurso da PM de Alagoas como se fosse a PMPE. Um concurso que você vai ter um salário muito maior, vai ter uma escala muito mais interessante na capital, escala de 1/4, interior 12/60, né? Então, assim, é uma grande oportunidade, pessoal. Você não pode deixar de passar, fazer estudo fofo, não, para esse edital, não. Outra coisa, o último edital da PM de Pernambuco trouxe o quê? Uma redação de 20 linhas e um conteúdo programado relativamente tranquilo de estudar, né? Muito tranquilo, por sinal. Aí eu pergunto, qual a garantia que tem de que no próximo edital venha igual ao último? Não tem garantia. Não tem. Esse edital de Alagoas, né? Ele veio muito tranquilo comparado ao último anterior, 2021, né? Ou foi 2021, né? Isso mesmo, né? Então, assim, aproveitem essa oportunidade, não caiam nesse efeito manada, né, de querer apenas se dedicar agora nesse início, depois já deixar de lado. Para vocês terem uma ideia, né? Heloísa está aí, tá escutando aí, né? Minha esposa, para quem não conhece. E o que acontece? Quando a gente fazia parte da PMPE, o edital saiu em fevereiro de 2016, certo? Em fevereiro de 2016, a gente namorava ainda. E o que acontece? A gente fez um compromisso e a gente morava em cidades distantes, aproximadamente 130 quilômetros de distância. E a gente fez um acordo entre eu e ela, que a gente disse, olha, é o nosso sonho, está em jogo, a gente não pode ficar perdendo tempo. Vai ser algo que vai mudar de fato a nossa vida, vai ser passar nesse concurso da PMPE, e a gente não pode perder tempo. Vamos fazer o seguinte, o edital saiu agora, em fevereiro, né? Pronto, a gente só vai se encontrar agora em maio, no dia da prova. E aí, tá tudo certo? Ela tá tudo certo, vamos fazer assim. E assim a gente fez, a gente se abdicou de se encontrar durante mais de 3 meses, né? Estudamos de domingo a domingo, certo? E o resultado, os dois foram aprovados na PMPE, né? Então, assim, o esforço que vocês estão fazendo hoje, pode ter certeza que vocês vão colher algum fruto lá na frente, entende? Vocês vão ter algum tipo de colheita. Possa ser até que não passe, não quer dizer que aqui todo mundo vai passar, né? Possa ser até que não passe, mas alguma coisa vocês vão colher lá na frente. Vocês vão pegar maturidade de prova, né? Experiência de concurso, rapidez em realizar questões, alguma coisa vocês vão tirar de proveito.
Nenhuma prova ela é em vão. Vocês sempre têm algo a aprender com uma nova prova. Entende? Então, dito isso, faça essa autoanálise aí. O que é melhor para você nesse momento, né? Eu, estando na situação de vocês, conhecendo a história de cada um, né? Eu me dedicaria para esse concurso da PM de Alagoas como se fosse a PMPE, certo? Daria toda a carga máxima. É isso aí, Jante. Só o papel liberta. Jante aí é louco pela PMPE, né? Ele vai fazer uma tatuagem da PMPE no braço. Mas o quê? Viu agora que a opção era o quê? PM Alagoas, já mudou aqui o plano para PM de Alagoas. Vai se dedicar para esse edital aí, né? E tá certo. É a melhor escolha de fazer nesse momento é isso. Entende? Vamos lá. Mãos na massa, plano perfeito. O plano perfeito para a PM de Alagoas, certo? Pessoal, aqui eu não vou estar inventando nada do que vocês já sabem lá da mentoria, o que é que eu trabalho com vocês, tá? Teoria mais questões, revisão por meio de questões, certo? Teoria mais questões e a revisão vocês vão fazer por meio de questões, tá? Materiais objetivos é a grande sacada, né? Não sei se vocês, aqui na própria meta de estudo aqui, eu coloco aqui para vocês, né? Aqui, ó. Priorize o estudo da teoria por materiais resumidos, ou resuma com auxílio da IA Notebook ALM. Eu sempre coloco aqui nas metas o que é que vocês vão fazer com esses materiais, como ter esses materiais resumidos, né? Júnior, como é isso aqui? Eu não estou entendendo, não. Eu deixei uma aula gravada aqui. Eu gravei, inclusive, foi em janeiro, finalzinho de janeiro. Está aqui, ó. Eu vou adicionar ela aqui, nesse plano aqui da PEMAL. Eu pensei que tinha colocado, mas não coloquei, não. Uma aula sobre inteligência artificial, né? Nessa aula eu vou estar ensinando vocês, na prática, como é que vocês vão fazer para elaborar resumos, para quem assina, por exemplo, do Estratégia, quem assina do GRAM, que tem PDFs extensos. Então, utilizando o Notebook LM, como é que vocês vão elaborar seus próprios resumos. E outra coisa, eu estou com uma equipe aqui preparando materiais também, que a gente vai disponibilizar lá dentro aqui das próprias metas de estudo de vocês, conforme vocês forem estudando, vai ser liberado gradativamente, tá certo? Vai ser liberado gradativamente. Dentro da própria meta aqui, vai ter um aviso aqui, ó, baixa aqui o resumo desse assunto, né? Baixa aqui o resumo desse assunto. Já para adiantar também para vocês, tanto da parte de resumo de teoria, né, dos assuntos, bem como a parte de lei seca para a parte de legislação, certo? Toda a parte de legislação. A gente estou com a equipe aqui, a gente já está elaborando esses materiais para disponibilizar para vocês de forma totalmente gratuita. Então, a ideia aqui é justamente isso. Próximo slide aqui, eu vou tratar sobre essa divisão aqui, ó. Metas de teoria. Vocês têm duas opções aí. Duas opções agora para esse pós-edital. Já partir direto para as questões, certo? Aqui, por exemplo, apareceu uma meta aqui de língua portuguesa, tipologia textual, né? 1h30 de atividade. A grande maioria de vocês já estudou esse assunto aqui, para outros concursos, para PMPE, né? Para Polícia Civil, para Polícia Penal. Já teve contato já com esse assunto. Se você, quando aparecer determinada meta de estudo aqui, se você já estudou, já tem uma certa familiaridade com esse tipo de assunto, já pode ir direto para as questões. 1h30 de atividade, 1h30 resolvendo questões. Júnior, eu não tenho tanta confiança nesse assunto, não, tipologia textual, né? O que é que eu vou fazer? Na verdade, você já passa para as questões, para quem não se sente confiante, mas que já bateu todo o edital. Quem já se sente confiante, você vai sinalizar os assuntos já estudados, conforme eu mostro lá em aula, aqui no meu plano, e clicando aqui, ó, sinalizar assuntos já estudados. E vai retirar do seu plano todos aqueles assuntos que você já estudou e que você domina. E o que é dominar, Júnior? Que você já consegue acertar ali uma média de 75% a 80% de acerto nas questões. Isso aqui que é o domínio que eu falo, certo? Esse aqui é o domínio que eu falo. Sinalize os assuntos que você já estudou e que você domina. Assuntos que você já estudou e que você ainda tem dificuldade, não marque. A gente vai passar mais uma vez com eles pela teoria. Tá certo? Vai ser dessa forma. As metas de revisão, quando aparecer, não caia naquela história de estudo passivo, né? Tem gente que gosta de estudo passivo, eu não condeno, né? Mas o que é que vocês vão fazer na prova? Não é questões? Né? Então, por que vocês não fazem a revisão por meio de questões? Né? Essa é uma das formas mais efetivas, é o estudo ativo por meio de questões. Ah, Júnior, eu fiz aqui um bloco de questões, vocês querem para fazer uma revisão por meio de questões, eu fiz um bloco de 10 questões e acertei 5, errei 5. Tudo bem, errou 5 questões. Mas você não errou por errar. Você leu o comentário,
pegou um bizu de um aluno que colocou lá na plataforma de questões, né? Você viu um comentário interessante do professor. Se você estiver já utilizando o Anki, você vai estar copiando aquela questão e alimentando o Anki para refazer no decorrer da sua semana, revisando mais uma vez esse assunto que você estava com dificuldade anteriormente. Entende? Para quem é assinante avançado do TEC, não tem com que se preocupar, porque já sabe aplicar os filtros lá avançados para no decorrer da semana filtrar os últimos 2, 3 dias para resolver as questões, entende? Então, por que eu gosto mais e oriento que vocês façam isso? Estudo e teoria, materiais objetivos mais questões, revisão por meio de questões. Porque se eu for colocar aqui uma meta de revisão mesmo para vocês aqui, digamos que eu coloquei estudo de teoria, mais questões, aí coloco uma meta de revisão, vocês vão fazer um estudo passivo aqui, um determinado material, de anotação de vocês aí, dos materiais resumidos, e depois mais uma meta de questões. O plano ele vai ficar muito extenso. E não vai dar para a gente bater 2 vezes o edital, não, que é o que eu quero e aconselho que vocês façam. A gente tem que bater no mínimo 2 vezes esse edital, com 4 meses de preparação aí. Tem muito tempo, né? Muitos de vocês aí já bateu 50% desse edital estudando para outros concursos, entende? Para vocês que já são avançados, não comece do zero esse edital aqui, não. Você vai estar perdendo tempo. Não comece do zero, de forma nenhuma. Já vá aqui para o menu Meu Plano, sinalize os assuntos já estudados, certo? E priorize o estudo desses assuntos que você está com dificuldade, então assuntos que você não viu. Não caia nisso, não. De querer pegar esse edital do zero, não. Você que já é avançado. Tá certo? Não caia nisso. Próximo tópico, simulados, como fazer. Vocês que são avançados, né, quando eu falo avançado, para sinalizar lá os assuntos já estudados, por que isso? Porque quando vocês começarem a fazer os simulados aqui, digamos que você pegou lá foi sinalizar os assuntos já estudados aqui na plataforma, por exemplo, vou pegar aqui sinalizar os assuntos já estudados, deixa eu só abrir aqui. E você, por exemplo, viu aqui informática, sistema operacional Windows, aí você marcou Windows, marcou Excel, aí marcou aqui também essa parte de, pegar aqui a parte direita, a Lei 7.716, Lei 8.072, que é a de crimes hediondos, saiu marcando tudo isso que estudou. Tudo bem. Quando você for para os simulados, que for fazer simulados, digamos que você errou uma questão de crimes hediondos, né? O que é que você vai fazer? Você já sabe que lá no menu consultoria tem uma aula onde eu explico como fazer a parte dos simulados. Você sabe que no decorrer da sua semana, você vai criar metas extras desse assunto que você errou no simulado, para que você revise esse assunto novamente no decorrer da sua semana. Entende? Quem de vocês aí, só para eu saber aqui mais ou menos, assistiu a aula lá de como resolver simulados? Só colocar aí no chat, por gentileza, só para eu ter uma noção aqui mais ou menos. Quem assistiu a aula de como resolver simulados? Parabéns, cagaram para mim, né? Ninguém assistiu a aula. Sim, tá. Então, o que é que vocês vão fazer a partir de agora, né? Antes de começar qualquer estudo, você vai assistir lá na mentoria como resolver simulados. A gente está na fase de pós-edital, tá certo? Está na fase de pós-edital. E vocês têm que saber fazer simulado. Bom, vocês acham que vão comprar lá o projeto Caveira, projeto Missão, e vão apenas fazer por fazer a prova, é? Porque o coleguinha botou lá no Instagram que fez um simulado e fez tantos pontos lá que tá bonitinho, mas o coleguinha lá que fez tantos pontos, ele sabe fazer simulado. A diferença é essa, entende? Então, antes de fazer qualquer tipo de simulado, veja a aula lá do menu consultoria, que eu deixei lá disponível para vocês, tá certo? Onde vocês vão ver que vocês devem começar pelas matérias que vocês dominam mais. Quando forem fazer as questões, comecem na prova que tem a redação, né? Primeira prova objetiva, por último a redação. Que quando finalizar, que for fazer a correção, faça uma anotação em um caderninho dos assuntos que errou no simulado. Por que isso, a importância do simulado? Simulado já está dizendo, simular o dia da prova. Então, vocês vão anotar nesse caderno para no decorrer da semana de vocês criarem metas extras de revisão de reforço aqui, ó. Certo? Digamos que eu notei lá no meu caderno que no simulado que eu fiz agora esse final de semana,
eu errei questão de crimes contra a pessoa, a parte de conceitos de internet e intranet, a parte de álgebra, errei colocação pronominal, e notei tudo no caderno. Então, eu tenho um controle de saber quais são os assuntos que eu estou fraco, entende? Então, no decorrer da semana, você pode dividir em frações. Né? Na segunda-feira, vou estudar 2 assuntos extras do simulado, e clica aqui, ó, estudar algo planejado. E aqui você lança uma meta extra, por exemplo. Vou colocar aqui informática, conceito de internet e intranet, que foi o assunto que eu errei. Cadê? Aqui, o conceito de internet e intranet. Vou fazer aqui um bloco de questões de 45 minutos. Clique em incluir. Automaticamente já vai vir para aqui uma meta extra desse assunto aqui para vocês fazerem. Um reforço a mais que o simulado mostrou que você estava fraco. Então, não façam apenas por fazer o simulado. Quem não assistir a aula lá do simulado vai estar perdendo tempo. Aí o que acontece? Muitas vezes eu recebo aqui depoimento de aluno que diz o seguinte: Júnior, um exemplo, né? Só uma prova de 130 questões. Fiz o simulado aqui e só acertei 50 questões. Mas, beleza, fiz o segundo simulado e também fiz agora 60 questões. O que é que eu faço? Você sabe resolver simulado? Como é que você está resolvendo esse simulado? Entende? Então, essa aula lá é justamente para vocês tirarem essas dúvidas, saberem desde o início como fazer uma prova. Entende? E outra coisa, lá no simulado que vocês vão ter acesso lá do Projeto Missão, Projeto Caveira, quem for comprar, e lembrando também, eu vou disponibilizar simulados para vocês também nesse pós-edital, tá certo? Eu pretendo, acho que já é o próximo aqui, eu pretendo disponibilizar para vocês aí, aqui, ó, simulados, o Projeto Caveira é pago, né? O Projeto Missão é pago. Júnior, eu compro qual pacote de simulado? Só posso comprar um, Projeto Missão. Quem for comprar, eu gosto mais dos Projetos Missão, certo? Quando acaba as questões do Projeto Missão, aí eu vou para o Projeto Caveira, tá? O Estratégia vai disponibilizar simulados gratuitos, o Gran também vai disponibilizar, e eu vou elaborar também alguns simulados para vocês também, de forma gratuita, para vocês se prepararem para essa prova, tá certo? A importância de simular o dia real da prova, tá? Redação, né? O e-book é a base. Não se iluda. Será aprovado quem for bem na redação em ponto final. Vocês ainda têm dúvida? Deixa eu beber só uma aguinha aqui. Vocês ainda têm dúvida de que, das pessoas que serão aprovadas nesse concurso da PM de Alagoas, vocês têm dúvida de quem vai ser aprovado nesse concurso de Alagoas é quem for bem na redação? Vocês têm dúvida? Você acha que é somente ser muito bom na prova objetiva? A prova discursiva está ali, ó, só de braços abertos, esperando você ali gabaritar ela, ou então tirar uma nota muito boa. Os últimos concursos da área policial, a parte de prova discursiva é o que vem sendo o diferencial dos resultados. É o que define quem vai ser aprovado e quem não vai ser aprovado. Tá? Pensando nisso, muitos de vocês eu tinha até que contratar a mentoria comigo, né? Eu disse o quê? Não, eu não faço mais esse trabalho de correção de redação, né? Eu não faço mais esse trabalho de correção de redação, porque dá muito trabalho para corrigir ali as redações toda semana, apesar de que na PMPE e PCP a gente fez um trabalho fenomenal aqui, que quem foi aprovado na prova objetiva foi aprovado na prova discursiva, que fique bem claro isso aqui, tá certo? Quem foi aprovado na prova, aluno meu que foi aprovado na prova objetiva 2023, que foi aprovado na prova discursiva também, com nota excelente, tá certo? Seguindo apenas esse e-book aí, que eu disponibilizei lá na plataforma para vocês. Esse e-book que está lá na plataforma para vocês, isso ali, ele não está melhorado. Eu corrigi só algumas coisas, alguns erros de ortografia, mas é o mesmo de 2023, entende? Porque a metodologia é a mesma. Os conceitos são os mesmos, entende? Os princípios que eu trato da redação, de introdução, desenvolvimento, conclusão, são os mesmos. Então não tem o que eu estar inventando aqui para mudar para vocês, não, só para encher PDF para vocês ficarem lendo, não. É a mesma coisa. Os meninos que foram aprovados na PC, para oficial, bombeiro, para PM, utilizaram aquele e-book. Entende? Tem até um aluno que ele está agora no curso de formação de oficiais, que é Aldo, que a nota da redação dele da Polícia Civil, de Pernambuco, ele passou também acho que foi para a gente que ele passou, foi para a gente. A nota que ele fez lá na prova discursiva, ele mandou para mim, ele trouxe o rascunho, né? Eu corrigi, aí dei uma nota para ele. Foi idêntica, Ctrl-C, Ctrl-V, que a Banca Sebrae deu para ele. Entende? Então, assim, uma coisa eu posso dizer de certeza para vocês.
prova discursiva, quem domina sou eu. E isso aí eu tenho muito orgulho de dizer isso, certo? Porque foram muitas horas, foram muitos anos de dedicação para a prova discursiva. Então, por isso que hoje eu tento trazer para vocês, de uma forma mais fácil, que vocês saibam se preparar para a prova discursiva e não deixem de lado, tá certo? E pensando nisso, a gente vai ter correção quinzenal de redação. Vou disponibilizar o tema para vocês, baseado na banca Sebrasp. Vocês vão mandar para mim, certo? Lá na própria plataforma, vocês sabem lá, né, no menu consultoria, vai ter o e-book de redação, certo? Vai ter o e-book de redação e vai ter uma folha de redação em branco, no padrão da banca, que vocês vão escrever essa redação, certo? A cada 15 dias eu vou soltar um tema de redação. E o que é que vocês vão fazer? Vão imprimir a folha, certo? Vão escrever a redação de vocês no padrão da banca, certo? Vão escanear em PDF e vão mandar para o meu e-mail, certo? E eu vou pedir aqui um prazo, como a demanda é muito grande, de 5 dias úteis para... Ainda estou até sendo generoso com 5 dias úteis. Né? Tem professor aí que cobra R$ 600 por 4 correções e ainda pede 7 dias úteis para corrigir. Então, vou pedir 5 dias úteis para vocês para corrigir essas redações, tá certo? E mando respondendo lá no e-mail para você, dando feedback, o que é que você errou, o que é que precisa ser melhorado, qual a sua dificuldade, certo? Tudo isso eu vou fazer lá na redação, passar para vocês isso aí, tá? E outra coisa, sempre que for fazer uma nova redação, a dica é essa que eu deixo aqui para a redação, sempre que for fazer uma nova redação, observe os erros da anterior para que você não cometa na redação seguinte, certo? E isso é corrigir também, tá? Lá no e-book eu vou mostrar para vocês criarem o hábito também, é uma forma também de vocês economizar. Acho que alguns de vocês aí participaram do aulão de redação que eu fiz, tem uns 15 dias mais ou menos, né, que foi domingo. Quando eu trouxe, deixei tudo aqui sobre a prova discursiva, né? E a ideia é que vocês criem o hábito de já escrever a redação já na folha definitiva. Ah, Júnior, tu é doido de se eu errar. Quem assistiu lá na aula sabe. Quem não assistiu, fala comigo que eu mando a reprise da aula para você assistir novamente, tá certo? Perdeu um conteúdo muito bom, né? Vocês vão ver lá que na folha definitiva não tem problema você errar, desde que você saiba corrigir o erro que você cometeu. Não vai ser depreciada a sua nota, tá? Então, você já escrevendo numa folha definitiva, você vai economizar ali aproximadamente uns 45 minutos, de 30 a 45, até mesmo a uma hora, na transcrição da prova, a depender da velocidade do aluno, tá certo? Isso é um tempo suficiente para você o quê? Fazer aquelas questões a mais que ficaram pendentes ali para o final da prova. Você não conseguiu resolver na primeira passada, tá certo? Fica essa dica aqui também, o e-book de redação. Antes de fazer a redação, observe o e-book lá com o que eu vou trazer para vocês, tá bom? Passagem 2 vezes pelo edital, essa aqui é a nossa proposta, estudando dessa forma, com materiais, objetivos, resumido, mais resolução de questões. A ideia é que a gente passe 2 vezes pelo edital da PM de Alagoas, né? Construindo a base, né? Reforço e aprofundamento vai se dar por questões. Júnior, eu tenho muita dificuldade, cara, em direito administrativo, o assunto responsabilidade civil. O que é que eu faço, cara? Eu baixo lá um PDF de estratégia de 70 páginas, que meu amigo disse que era muito bom, ou eu vejo lá 15 videoaulas que tem lá do professor Thales Moraes explicando. Cara, faça uma loucura dessa, não. Você não tem esse tempo suficiente, não. Você não tem esse tempo, entende? Você vai aprofundar conhecimento, determinado assunto que você está com dificuldade, não vai ser lendo mais PDF extenso, não. Não vai ser assistindo mais videoaula, não. Que você vai aprofundar conhecimento, não. Que você vai entender aquele assunto que você está com dificuldade. Mas uma coisa eu digo a você de certeza: resolvendo questões é a melhor alternativa para você consolidar esse conhecimento que você está com dificuldade. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Anote aí, tá? Também será possível se tiver disciplina. Exatamente. Passagem 2 vezes por edital. Somente vai conseguir passar 2 vezes o edital quem tiver disciplina. Isso aqui é o que eu falei lá no início para vocês, né? Qual o propósito de vocês com esse edital? Qual o propósito de vocês com esse concurso? Eu recebi um aluno essa semana agora, foi semana passada. Foi a segunda semana passada. O cara, ele mora com os pais, certo? Ele mora com os pais, ele não trabalha,
E ele pediu para eu elaborar o plano para ele de 2 horas por dia, tá? 2 horas por dia. E ele perguntou se podia folgar sábado e domingo, porque ele ia estar cansado. Aí me diga se é feito aquele meme de Jotinha, né? Tem quem aguente? Tem quem aguente um negócio desse? O cara não tem responsabilidade nenhuma em casa, pai e mãe sustentando tudo. Aí o cara tem 2 horas disponíveis por dia, aí quer folgar sábado e domingo. Não, pô, não, 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 não. Eu não aceito nessa fase de pós-edital, qualquer desculpa que venha. Ah, professor, eu não estudei porque apareceu uma viagem que eu viajei com minha família. Não aceito. Esse tipo de desculpa, eu não aceito, não. Professor, olha, eu fui para a festa aqui em Mata Redonda, né? Campina Grande, São João de Campina Grande, né, Parley? Vou só esse final de semana aqui para Campina. Eu não aceito, não. Eu não aceito esse tipo de desculpa, não. De deixar de estudar para ir para a festa, para viajar. Não, pô, isso aí não existe, não. Quem quer passar tem que ter isso aqui, ó, a disciplina. Esqueçam, São João, esqueçam, certo? Você pode até ir, mas desde que tenha cumprido o seu compromisso aqui com a mentoria. Cumpriu o seu compromisso durante o dia? Pronto, beleza, velho. A noite é sua, certo? A noite é sua. Mas saiba que no dia seguinte o seu compromisso continua, tá certo? O seu compromisso continua. Não é porque você vai ter o compromisso hoje comigo aqui, cumprir as metas do dia, aí à noite vai para uma festa, toma uma lá, fica de ressaca, no outro dia não aguenta nem se levantar, né? Aí perdeu 1, 2 dias a mais de preparação. Isso aí não existe. Não existe. Aqui é o sonho de vocês que está em jogo, certo? E vocês não podem perder esse tempo precioso, pô. É a história. Ou vibra ou sai. Ou vibra e mete a cara, ou arruma as coisas e vai embora, pô. Entende? Ou arruma as coisas e vai embora. Porque concurso público, isso aqui não é para amador, não, pô. Concurso público tá muito profissional. Entende? A turma não tá brincando. Vocês veem aí as notas de corte, como é que tá sendo. Aí você acha que vai ter o prazer de folgar final de semana num pós-edital. Isso aí não existe, não, pô. Ainda há pouco eu falei para vocês. Possa ser que você não passe nesse edital, mas você vai ter muita maturidade para encarar as próximas provas que virão. Tudo isso é aprendizado, tudo isso aqui é conhecimento. De todos esses anos que eu estudei para concurso, eu nunca me arrependi de uma palavra não que eu disse para um familiar meu que não podia ir para um aniversário. Eu nunca me arrependi de um não que eu disse para minha esposa numa festa que ela queria ir, de Gustavo Lima, por exemplo, que ela é muito fã de Gugu, né? Nunca me arrependi. E nem me arrependo. Porque se não tivesse sido esses nãos que eu dei lá atrás, talvez hoje eu ainda estivesse na mesmice. Ainda estivesse lá sendo operário, lá na região norte. Talvez estivesse sendo mototáxi. Talvez estivesse sendo vendedor de loja de calçado, com hora para entrar e sem hora para sair. Talvez estivesse sendo um entregador em um supermercado. Entende? Então, assim, vale muito a pena, pessoal. Pode ter certeza, todo sacrifício vale muito a pena. Mas o que acontece? Tudo depende aqui de cada um de vocês. Vocês que têm que pagar o preço, porra. Tá pensando que é fácil, é? Um concurso que paga R$ 6.000, dá assim de bandeja, é? Um concurso que vai resolver tua vida pro resto da vida. Me diz aí no comércio, um emprego seletista, onde é que paga R$ 6.000, que tu vai trabalhar uma média de 7 a 8 dias por mês. Onde é que existe isso, pelo amor de Deus? Se não é no serviço público. Entende? Isso aqui é para mudar de vida, pô. Isso aqui é para você ter uma excelente estabilidade e você ter a tranquilidade de você decidir o que você quiser para a sua vida. Se na sua folga você vai empreender, se você vai estar para um concurso maior. Por quê? Porque você vai ter tempo para decidir o que você quiser, pô. Inclusive para fazer suas viagens e para as festas que vocês quiserem. Você vai ter muito mais dinheiro, vai ter uma qualidade de vida muito melhor para você e sua família, pô. Entende? Então, assim, pessoal, esse é o concurso de vocês, certo? Esse é o concurso de vocês. Não fique perdendo tempo
com besteiras, tá? Teremos alguns desafios no decorrer do acompanhamento aí, né? Eu estou passando por um treinamento, na verdade, né? Posteriormente vou falar para vocês, né? Vocês vão ver aí no decorrer dos meses aí. Um treinamento aqui até para aperfeiçoar também a mentoria, trazer tudo para trazer algo de melhor para vocês aqui, em benefício sempre de vocês, tá certo? Então, a gente vai ter alguns desafios aí no decorrer do planejamento. Eu vou avisar vocês periodicamente lá no grupo, né, da gente. Eu tinha feito essa proposta anteriormente, mas só que não tinha dado certo por conta de outras demandas que tinham aparecido. Mas me responde aí, quem era que toparia, alguns dias da semana, acordar 4h50 da manhã para estudar questões comigo? Exclusivamente para a PM de Alagoas. Coloca aí. Só para eu ver se essa turma está animada mesmo. Como eu estou dirigindo, só ouvindo. A gente fazer redação ou questões no simulado. Ícaro, faça primeiro as questões, certo? Geralmente tem gente que gosta de fazer logo a redação e depois vai para as questões. Eu, particularmente, me identifico em fazer logo a prova objetiva, porque já vai me dando um norte ali, mais ou menos, alguma informação. Na verdade, quando eu pego a prova, né, até a redação, já dou uma olhada no tema da redação, que é, certo? E já vou para a prova objetiva, porque às vezes tem alguma informação na prova objetiva que tem ali, que eu já posso acrescentar lá na redação, tá certo? Agora, lembrando, né, fica aqui uma dica, né? Você não pode parafrasear nenhum termo que tiver na prova objetiva, parafrasear na redação, tá certo? Senão sua nota vai ser depreciada. Deixa eu ver aqui. Redação dói com certeza, viu, João? Só para ouvir. Eu quase fechei redação oficial, CBMPL, aí, ó. Curso de formação também vai pedir folga. Sábado, domingo, mas bata a sua meta. É isso aí. Estou com 30 anos, já não pode mais bater. Você já tem o seu propósito, falei. Já tem o seu propósito, é o quê? A idade, porra. Tem que tirar esse nick aí de ser polícia. Tem que ser polícia, porra. Entende? Passou já a época de ser polícia. Então, seu propósito é o quê? 30 anos, a idade, o último concurso, a luz no final do túnel. Cuida. Por mim, já começamos amanhã. Tá? Vamos lá. Pronto. Acho que era só isso. Pronto. Pois é. Aí o que acontece, né? Toparei estudar comigo justamente isso aí. Eu vou trazer para vocês aí, né? A gente vai combinar anteriormente os dias da semana. Eu pretendo ir cobrindo tópicos de edital, né? Para estudar junto com vocês aí. Até para motivar também vocês, né? Às vezes o cara tá com a moral lá embaixo, né? Não tá com tanto ano para estar naquele dia. Porra, se eu como professor, marido, trabalho, tem menino para cuidar, eu vou acordar de madrugada para estudar, por que você não vai acordar para estudar? Por quê? Por quê? Me diga aí por que não vai. Claro que vai acordar. E se não acordar, eu ligo para você. Aí o cara, você não acorda? E olha que eu não gosto de receber ligação, não, viu? Só de Heloísa. E pronto. Não gosto de receber ligação, mas eu vou ligar para você. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Queria perguntar alguma coisa? Pode, quiser que eu compartilhe mais alguma coisa, pode ficar à vontade aí, tá certo? Galera massa aí, ó. 20 pessoas aí, já começa a fazer os simulados. Matheus, como tu já liberou já? Acho que liberou ainda não, pô. Projeto Missão não. Projeto Caveira. Só se tiver liberado. Se já tiver sido liberado algum um simulado, já pode fazer já. Beleza? Como a gente está no pós-edital, pessoal, independentemente aí de iniciante, intermediário avançado, já pode fazer simulado, tá certo? Né? Geralmente eu indico a vocês o quê? Que cumpra pelo menos 50% do edital para começar a fazer os simulados. Mas a gente já está na fase do pós-edital, então assim, não pode perder tempo. E até você que é iniciante, que quando for fazer os simulados, né, você vai aprender também com os simulados. Vai colocar metas eixos no decorrer da sua semana para você revisar esses pontos que você errou no simulado, tá? Esse PDF ficará disponível para a gente dar uma olhada. Esse aqui eu mando, viu? Eu mando lá no grupo, tá certo? Indicação de curso preparatório para PM de Alagoas, o mais objetivo possível. Eu compro estratégia, compro, mas só que é muito grande, é muito extenso, estratégia. Aí você vai ter que assistir a aula lá do menu consultoria, tá certo? Onde eu ensino a elaborar resumos com a utilização da inteligência artificial.
para PDFs longos feito do Estratégia do GRAM. Aí, materiais objetivos tem o quê? Tem o EBN e tem o Projeto Marx, né, que são materiais mais resumidos. Né? Eu, particularmente, gosto muito do EBN e dei uma olhada no Projeto Marx também, gostei bastante também. Tá? Júnior, vou seguindo, fazendo questões, simulados, missão e o PDF do Bruno do EBN. Perfeito. Combinação perfeita. Perfeita, isso aí. Certo? Sem inventar moda. Sim, pessoal, já ia esquecendo aqui. Foi até bom ter falado nessa parte aqui de conteúdo. Eu esqueci de colocar no roteiro aqui, mas só uma dica aqui para vocês também. Observe. Deixa eu só pegar essa parte aqui do edital verticalizado aqui, para vocês verem aqui uma coisa. Veja só. Nessa parte aqui, ó, que tiver de legislação pertence ao policial militar de Alagoas, certo? Aqui, ó. Essas legislações aqui, tá vendo? Lei de organização criminosa, crime hediondo, lei de tortura. Não fique perdendo tempo com videoaula, não, pô. Não fique perdendo tempo com material muito extenso de PDF, não. Se quiser pegar alguma coisa resumida, pega um PDF desse aí resumido, só para ter uma noçãozinha. Mas a ideia aqui é que vocês vão aprender de uma forma melhor e vão conseguir avançar mais rápido aqui no edital, vai ser simplesmente pegar a lei seca, por exemplo, aqui, ó. Lei 7.716, né? Eu estou elaborando a lei seca também, a equipe está elaborando aqui a lei seca também, mas vocês já podem adiantar isso aqui, não fique esperando por mim, não. Tá certo? Aqui, ó, a lei seca. Já, ó, só isso aqui, pô, a leitura disso aqui já é suficiente. Já é suficiente. Aplicando a técnica da ponta oca, que vocês sabem lá, para fazer o mapeamento dos artigos, incisos, parágrafos, certo? Dá uma lida aqui na lei seca, resolução de questões, técnica da ponta oca. Pronto, somente isso aqui, Prio. Vocês vão ver que vocês vão avançar, ó, muito mais rápido aqui no edital, dessa forma aqui. Tá certo? Essa parte de legislação. Tranquilo? Outra coisa que eu modifiquei aqui, ó, são poucos, viu? São poucas pessoas que se atentaram a isso aqui. Pouquíssimas. Aqui, ó. Direito penal, parte geral, tá no edital de vocês lá, expresso. Direito penal, aí vem os assuntos. Lei penal tá lá no edital de vocês. Vocês viram se tá no edital de vocês? Não tá, não. Isso aqui não tá lá no edital, não. Isso aqui foi o que eu criei. Certo? Lá no edital tá o quê? Direito penal, parte geral, do título 1 ao título 3. Certo? E o que danado é título 1 ao título 3? É justamente isso aqui, ó. Lei penal no tempo e no espaço, teoria do crime, o intercrimes, a parte de consumação, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, erro de tipo, erro de proibição, a parte de excludente de ilicitude, culpabilidade, tudo isso aqui tá escondidinho no edital e ninguém viu isso aqui. Ninguém viu isso aqui, pô. Tá dentro aqui, ó, de legislação especial, tá só lá. Direito penal, parte geral, título 1 ao título 3. Entende? Então, como uma forma mais estratégica de preparar vocês, e sabendo que direito penal é uma disciplina extremamente relevante para esse concurso, aí eu criei aqui a matéria de direito penal, destrinchando do título 1 ao título 3. Isso aqui vocês não vão ver em cantinho, não, tá certo? Não vou ver, não. Talvez nem o cursinho de vocês vai colocar dessa forma aqui. Talvez. Tá certo? Então, sigam aqui esse roteirozinho de direito penal parte geral. Fica a dica aí também para vocês, tá? Eu tive o cuidado aqui de elaborar com muita cautela, né, essa parte aqui. O pessoal tinha falado aí em legislação de trânsito, foi que vai cair aí para vocês também. Aqui, ó, lei 9.503, né? Vê só, eu coloquei aqui para vocês apenas legislação de trânsito, a parte de crimes, né? Que minha aposta é que seja a parte de crimes que vai cair nesse edital, tá certo? Porque é o que é mais relevante para o cargo. E, tipo assim, se a gente for desde já gastar energia com código de trânsito, é muito extenso, pô. É quase 400 artigos para você estudar. É muita coisa. Sendo que vocês, o custo-benefício não vale a pena para estudar todo o código de trânsito. Entende? Não vale a pena. Então, aqui a parte de trânsito, vamos focar apenas na parte de crimes, que é lá do 298 até o 312 do CTB. Né? Ali homicídio culposo, lesão corporal culposa, a parte de racha, dirigir sem CNH causando dano, né? E tudo essas coisas aí, tá certo? Isso aí eu sei tudo. Eu tenho certeza disso. Muito bom, né? Essa parte aqui, ó, de juizados especiais, né? Isso aqui eu fiquei muito cabreiro aqui quando eu fui elaborar aqui os cadernos de questões para vocês também, porque o que acontece? A Banca Sebrasp, ela tem uma deficiência muito grande com relação exclusivamente a esse assunto aqui, que é a lei 9.099, que é a lei de crimes de menor potencial ofensivo. E muitas vezes, né, quando ela coloca assim, juizados especiais, geralmente é para estudar a lei toda, que é do artigo 1 até o 100 e pouco lá, né?
Mas, vez ou outra, em outros editais, ela coloca apenas juizados especiais criminais. Que aí pega lá do artigo 60, se eu não me engano, até o 100 e tarará, né, que é a parte mais relevante para a área policial. A parte civil não é tão interessante para a área policial, mas quando ela coloca assim, juizados especiais, é toda a legislação, tá certo? Não tem para onde correr. Mas eu vou disponibilizar um material para vocês também, né? Já todo grifado, todo prontinho, com relação a essa parte aqui, essa lei aqui, ela cai muito para a parte, para o concurso da Polícia Judicial, dos tribunais, né, dos tribunais federais. Então, meio que eu tenho muito conhecimento em relação à lei 9.099 e fiz muita anotação, muito grife para aprender essa lei aqui. Eu vou disponibilizar lá para vocês também, para vocês terem um traçamento melhor sobre o que estudar sobre essa lei aqui, tá certo? Deixa eu ver mais alguma coisa. Pronto, era só isso mesmo. Alguém queria perguntar mais alguma coisa? Júnior, vou seguindo fazendo questões simuladas, certo? Pronto, show de bola. Pessoal, eu queria só pedir para vocês desbloquearem a câmera, quem puder, só para a gente dar aquele registro aqui, dar aquela moralzinha para a gente. Ô, Júnior, deixa eu dar somente aí um feedback aí. E então, arrocha aí, meu irmão. Independente, tipo assim, eu tô priorizando mais questão, negão. Porque a minha dificuldade maior nos outros concursos que eu fazia é justamente o quê? Eu tinha, acho que eu passei o quê? Desde 2023. Eu fiz 2018, mas foi mais de boa. Mas 2023 foi quando eu realmente tinha na cara de estar para concurso. Então, o que é que eu tava fazendo? Eu tava muito priorizando teoria, mapa mental, criando mapa mental, essas coisas, e pouca questão. Foi justamente onde o quê? Eu caía demais em português, porque eu chegava lá, eu pegava a questão, eu sabia a teoria, mas não sabia o que era que a Não questão sei. estava tentando passar por mim, para mim. E foi aí que, onde depois da mentoria, eu priorizei demais questão, como você me falou. E aí, o que é que Sim, acontece? Em termos de usar a inteligência artificial, né? O meu chat GPT aqui, que eu uso avançado também, então, assim, até na resposta é até melhor. Então, o que acontece? Quando eu vejo que eu estou errando demais um assunto, só faço somente jogar o assunto nele lá, e ele já me entrega, se eu quiser resumido, se eu quiser a letra da lei, já entrega também. Estou avançando muito nisso. E assim, eu falo, no meu resumo também que eu pego também é na parte de, como tu falaste, de comentário de questão, porque às vezes tem um bizu ali que sim, serve demais. Toda questão, com certeza. independente de eu acertar ou de eu errar, eu vou lá e vou ver comentário. Certo. Muito bom, muito bom. Parabéns aí, viu, Parley? Vamos Você está tendo manter. essa evolução aí. É aquela história, né? Time que está ganhando, a gente não mexe nos jogadores, né? Então, se Agora. está dando certo para você dessa forma aí, que é como eu venho passando para vocês, não mude, pô. Siga justamente essa metodologia aí. Materiais resumidos. Isso aí, para vocês terem ideia, eu comecei a fazer em concurso em 2011, porra. Então, em 2011, quando passava em concurso, quem o quê? Quem comprava uma apostila nessa banca de jornal, folheava ela ali do início ao fim, decorava até o número das páginas e sabia tudo e era aprovado em concurso. Por quê? Porque era a fonte de informação que tinha para a época. Aí depois vieram o quê? As videoaulas com o quê? O AlphaCon, que deu estouro, AlphaCon, aí veio estar com Focus, com muita videoaula, novidade aí no Brasil todinho. Então, era a onda do momento e a turma era aprovada, foi aprovado vendo videoaula para a PMPE. Depois, a era dos PDFs, né? Estratégia era o ponto dos concursos. Aí veio direção concurso com PDF muito extenso, o branco concursos, né? Mas PDFs muito longos, e a turma era aprovada também, foi aprovada também lendo PDF longo. Só que hoje, hoje a turma está muito qualificada, sobretudo hoje com o uso de inteligência artificial. Muita gente, inclusive eu estava vendo até apareceu aqui um vídeo para mim no YouTube, eu estava vendo um depoimento. Um cara ele passou agora recentemente para auditor fiscal, acho que foi da Cefaz de São Paulo, estudando somente um chat GPT mais questões. Somente, porra. Entende? Então, ele otimizou a quantidade de tempo que ele otimizou. Hoje eu abri aqui um material que tratava do assunto que vai cair para vocês, é servidores públicos, lá de direito administrativo do Estratégia. O PDF tinha 280 páginas. Só de conteúdo era 175 páginas. Eu pergunto, vai chegar a prova e o cabelo termina nesse assunto aqui. Nenhum de direito administrativo, se o cabo for segurar para esse PDF. É muita coisa, porra. Então, assim, tem que ter objetividade. A grande maioria de vocês aí trabalha e estuda, pô. Não é todo mundo que tem o privilégio de estudar o dia todo, não. Então, o que acontece? Materiais resumidos de questão, pô. Tonelada de questão. Tranquilo? Então, era isto. Eu só... Alguém queria tirar mais alguma dúvida? Queria perguntar mais alguma coisa?
Pode falar, João. Uma pergunta que eu tenho, Júnior, é sobre que eu vi na Astro Edital, e fala que no tema da redação está redação dissertativa. Aí eu fiquei com dúvida se é argumentativa ou expositiva. Dissertativa é argumentativa. Pode seguir lá. Argumentativa de boa, né? Quando bota dissertativa é redação normal mesmo. É isso que eu estava pedindo. Pronto? Não tem dúvida, então tem dúvida, né? Vamos tragar a foto aí moralizada. Pera aí. Este daqui. Agora pode tirar a foto. E é um cego, é o cabo usar óculos escuros de noite. É pra sair na foto. Bora. Primeira. Pessoal, valeu aí pela parceria, viu? Tamo junto. Muito obrigado. Espero que a gente possa fazer um excelente planejamento com vocês aí nesse pós-edital. Contem comigo nessa preparação, né? Vocês sabem, tem meu contato aí. Qualquer dúvida que tiverem, não hesitem em mandar mensagem. Se tiver dúvida em alguma matéria, em alguma técnica de estudo, manda para mim lá as demandas que a gente vai caminhando junto aí. Eu quero aprovar a quantidade máxima de alunos de vocês, mas para isso, é o que eu falei para alguns de vocês já, né? Mentoria nenhuma, ela faz milagre. Nenhuma faz milagre. O que existe aqui é muito trabalho duro, porra, né? Onde o quê? É uma via de mão dupla, onde eu vou exigir bastante de vocês no cumprimento das metas, nas metas de reforço, no feedback ali com a evolução de vocês, né, com o relatório de desempenho, né? Da mesma forma, eu estou aqui à disposição de vocês para o que der e vier. Qualquer dúvida que tiverem, o suporte vai ser dado. O importante é que vocês não fiquem com dúvidas e saibam se preparar da maneira correta para esse concurso, tá certo? E só reforçando pela última vez, né? Pós-edital, eu não aceito nenhum tipo de desculpa que não seja doença. Dito isso, de domingo a domingo estudando. E ponto final. Beleza? Bons estudos. E em breve a gente faz outra reunião aí, dessa aí E amanhã moralizada. é 4h30, Beleza? Né? Então, bota pegada aí, a rocha. Ei, valeu, pessoal. Tudo de bom, viu? Pancada.